Saúde os irmãos, as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez estamos juntos para examinar as Escrituras na direção do Espírito Santo e rogo a Deus que Ele nos abençoe para que compreendamos a sua santa e bendita palavra. Nós vamos meditar hoje os fatos que aconteceram com José do Egito, quando foi vendido pelos seus irmãos e depois reencontrou seu pai. E José, ele foi traído, foi vendido pelos irmãos, como Jesus. José foi vendido por 20 moedas, foi traído pelos irmãos, foi vendido aos ismaelitas, que o venderam ao Egito. E aí nós vemos toda uma semelhança da vida de José com a vida de Jesus Cristo. Também foi vendido pelos irmãos, 30 moedas, e foi repudiado pela sua nação, mas ainda não aconteceu o reencontro de Jesus com seus irmãos, como nós vemos aqui em Gênesis, a narrativa de todos os fatos acontecidos. Então nós vemos aqui, vamos ler aí em Gênesis 42, os versículos 1 a 4, diz assim: Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Então nós vemos aqui que depois que os irmãos de José o venderam para os ismaelitas, que o venderam para os egípcios, os ismaelitas eram filhos de Abraão com a escrava, que de modo nenhum herdariam a promessa. No entanto, os irmãos de José o venderam para os ismaelitas, como fizeram também os judeus da época de Jesus, entregaram Jesus na mão dos romanos. E isso é muito grave, o que fizeram. Então aqui, depois desses acontecimentos, José foi servir o general lá, o servo do faraó, que depois acabou indo na prisão, e teve sonhos, interpretou o sonho de faraó, e faraó o colocou como o segundo no reino, como Jesus é. É o Pai, é Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher. Jesus Cristo é o segundo no reino. Assim como José foi também o segundo no reino. E havia, depois desses acontecimentos, veio uma grande fome no mundo, cumprindo um sonho que José havia tido, que Faraó havia tido, sobre as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, que seriam 7 anos de abundância e 7 anos de fome. E então havia essa grande fome, depois dos 7 anos de abundância, quando o faraó, ensinado, instruído por José, e colocou José sobre todos os seus negócios, José foi comprando toda a produção de alimento que era feita no Egito, e foi estocando, foi guardando, porque viriam 7 anos, e ele só sabia disso, eles lá sabiam disso, que viriam esses anos de fome. Como hoje nós vemos, está começando a vir a fome sobre o mundo, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Mas os hebreus, os judeus, não estão vendo isso ainda. E nós aqui estamos nos alimentando, nos fortalecendo, nos enchendo de azeite, como José fez lá. Encheu, abarrotou as casas de estoque do faraó. Assim nós devemos fazer também. Nos encher do azeite do Espírito Santo, para que quando vier a fome no mundo, nós temos o alimento. E assim está começando a acontecer. E o que aconteceu depois? Aí nós vemos aqui, Jacó, pensando que José já tinha falecido, não era mais vivo, não existia mais, estava conformado e depositava sua alegria no filho mais novo que tinha, que era Benjamim.
Então ele falou, o que vocês estão fazendo aí? Falou para os 10 filhos dele, que são os 10 patriarcas de Israel, que são os patriarcas que também lá com Jesus negaram Jesus. E esses 10, eles acabaram indo para o Egito. Então vai chegar o tempo em que os judeus não terão mais a palavra de Deus. Porque como aconteceu aqui, vai ser lá também, vai ser hoje também. E já está acontecendo. Os judeus estão desesperados, os hebreus, judeus, Israel, o rei Israel terreno, carnal, está desesperado. Estão fazendo orações para que venha o Messias. O Messias já veio, não vai vir um enganador, eles vão ser enganados. Por causa desse engano, eles vão se atrasar para reconhecer a Jesus Cristo como o filho de Davi, que vai ocupar o reino, o trono de Davi, não mais num reino terreno, não mais pela espada, mas pela palavra, pelo amor, um reino espiritual. E como aconteceu também lá, que eles foram buscar o alimento, depois voltaram e o dinheiro estava todo lá na sacaria que eles estavam trazendo de alimentos. Ficaram temerosos, ficaram com medo de voltar, só que o alimento acabou, precisaram voltar lá. E aí então José fez com que eles trouxessem o irmão mais novo. E aí nós vemos posteriormente José comovido, como o Senhor Jesus está ansioso também para esse reencontro com os seus irmãos carnais, porque Jesus é da linhagem de Judá. Jesus é da linhagem de Judá. E quando foram pela segunda vez, Gênesis 45, os versículos 5 e 6, a palavra nos diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Aqui José falando já para os seus irmãos. Vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Também Jesus, para a conservação da vida, Deus o enviou ao mundo, e os seus o negaram, como negaram a irmandade de José, não aceitaram, e zombavam dele, o sonhador, e tudo mais. E aqui nós vemos que, como José foi vendido, mas não foi para que os seus irmãos ficassem pesarosos, mas para que pudesse o mundo ter salvação. Porque através desse ato chegou o tempo que Deus fez brotar a bênção. Assim como nós também na nossa vida, muitas vezes estamos passando por lutas, por dificuldades, mas nós não estamos olhando lá o que Deus pode estar fazendo. Hoje nós olhamos para trás aqui e vemos, olha, mas é tão simples ver o que está acontecendo, o que estava acontecendo, mas eles não estavam vendo isso, os patriarcas não estavam vendo isso. Mas nós hoje também temos que nos colocar no lugar deles. Todas essas coisas que estão acontecendo, lá no futuro, quando estivermos na glória com o Senhor, vamos dar graças a Deus por tudo, porque era necessário que o Cristo viesse e morresse pelos nossos pecados. Hoje sabemos disso, mas as nossas lutas também terão frutos de vida eterna. E aí José fala para eles, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Oh, glória! Então nós vemos aqui que Israel está começando a passar a fome da palavra. Israel está se preocupando somente com a vinda do Messias. Estão, ainda leem as Escrituras e tudo mais, mas formaram uma forma de vivência, de vida, que não estão olhando, eles não querem reconhecer, porque os irmãos venderam José por inveja. E Jesus também foi entregue a Pilatos, e Pilatos diz que sabia que ele havia sido entregue por inveja também. E eles não querem aceitar Jesus e reconhecer o seu erro, pedir perdão, se reconciliar com Deus. Por isso que a palavra nos exorta para orarmos sempre por Israel, pedirmos por eles para que entendam as Escrituras, que se reconciliem com o Criador,
que se reconciliem com Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé, aquele que entregou a sua vida para a nossa salvação. E nós temos vida hoje pela negação deles. Assim como José foi levar vida para o Egito e do Egito o espalhou para o mundo, assim também Jesus, não tendo sido aceito na sua nação, espalhou vida para o mundo. E nós estamos aqui como que no Egito, nos alimentando deste maná celestial que vem do trono de Deus. E vamos rogar para que eles também tenham essa bênção, essa salvação. E nós vemos aqui em Gênesis 49, no versículo 10, Jacó abençoando seus filhos, ele diz, no versículo 9 e 10, Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. É uma profecia, a bênção de José sobre Judá. Judá, o leãozinho, Jesus, o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Esse leão aqui, que Jacó, que é Israel, abençoou a Judá. O cetro não se arredará de Judá, o cetro real, o cetro do rei, da glória, o cetro não apartará, não sairá das mãos de Judá, porque desde lá, toda a árvore genealógica até Jesus, se cumpriu essa palavra. E Jesus foi o eleito de Deus, e tem o cetro na sua mão, e reina com todo o poder e autoridade. Nem o legislador dentre os seus pés vai se afastar, até que venha Siló, até que venha o tempo da bênção, até que venha a salvação. E a ele se congregarão os povos. Como estamos nos congregando com Jesus, estamos nos preparando para o encontro com ele. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará o seu vestido no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Lá José, quando foi vendido pelos irmãos, os irmãos, para enganar o seu pai, para enganar Jacó, pegaram a túnica de várias cores que Jacó tinha feito para José e mancharam com o sangue de um animal e mostraram, olha aí, a túnica dele manchada de sangue. Um animal o devorou. E Jesus também manchou sua túnica de sangue no Calvário. Então, irmãos e irmãs, nós estamos muito próximos desse reencontro de Jesus com os seus irmãos carnais, com a sua nação eleita. Jesus não se esqueceu, Deus não se esqueceu de Israel, nem Jesus se esqueceu de seus irmãos. E ainda que sejam seus pecados como o carmesim, Ele perdoa. E nós vamos orar para que isso não se demore, para que venha logo o Senhor resgatar a sua igreja. E nós temos que estar preparados. É tempo de nós nos enchermos do azeite, deixarmos de olhar para o mundo, deixarmos de olhar as coisas erradas que acontecem, deixarmos de olhar para o pecado, mas olharmos para as bênçãos, para as promessas, e vivermos a palavra de Deus conforme fomos ensinados, e somos ensinados diariamente como servir a Deus, como ter confiança nele, como saber, ter certeza de que Ele está na nossa vida. Isso nós temos que fazer, independente de profecias, independente de templos, independente de igrejas, independente de ministérios. Nós temos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o sumo pastor. Então vamos nos entregar a Ele. Ele está nos convocando para levarmos este Evangelho adiante. Nos convocou para levarmos o Evangelho adiante. Evangelho de salvação, prosperidade, saúde, tudo isso aí Ele dará de brinde para nós, que o servimos com alegria. Se Ele nos dá salvação através do seu sangue, através da sua morte, como não nos dará as menores coisas? Então vamos ser fiéis no pouco, que é um pouco de tempo que nós estamos aqui para levar o Evangelho. Vamos ser fiéis nisso, sendo exemplos de amor, de fé, de perseverança. Então Ele nos colocará sobre o muito. Não que tenhamos essa ambição de sermos maiores. Não, lá todos seremos iguais. Ele nos colocará sobre o muito, que é a salvação. Não são todos que vão herdar a salvação. Muitos dirão naquele dia, em teu nome profetizamos e expulsamos os demônios. Ouvirão, não vos conheço. Como ele vai dizer isso para o sumo sacerdote, que estava reunido com os demais
providenciando uma forma de como matar Jesus, e ele profetizou usado pelo Espírito Santo. Não é porque ele profetizou usado pelo Espírito Santo que ele não vai dar conta disso. Assim, muitos também que se dizem pastores, profetas, servos e servas de Jesus Cristo, tomem cuidado. Esse Jesus que nos salva, que é paciente, amoroso, que nos livra do mal, virá como rei, virá como julgador, virá como executor da palavra de Deus. E ele não terá misericórdia de ninguém, não. Não tenha misericórdia, nem ore por esse povo, diz a palavra. E encontrando um que estava na festa sem as vestes nupciais, como que você entrou aqui? Atai de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ninguém vai entrar lá se não estiver em perfeita comunhão com Jesus Cristo. Vamos orar por Israel, vamos orar pelos irmãos, pelas irmãs, por todos aqueles que buscam a salvação com sinceridade, para que todos sejamos abençoados e vivamos nesta família maravilhosa que é a família de Jesus. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.